É muito importante a gente ter uma plataforma focada em bons conteúdos, né, em conteúdos edificantes, em filmes que sejam verdadeiramente filmes de arte, né? A gente vê um declínio muito grande em parte da produção, assim, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então acho que é bom ter a Lumini assim, primando pela qualidade. Eu já tinha participado, né, de um especial da Lumini, falar que eu conheci o Baso, já conhecia também ele um pouco da Biblioteca Católica, e um dia conversando, pô, vamos tentar fazer alguma coisa juntos e tal, e aí a gente chegou nessa pergunta, né, por que o Brasil tem tão poucos santos, né? São João Paulo II dizia, né, que o Brasil precisa de santos. Precisa por quê? Por que temos tão poucos? E a partir daí a gente teve a ideia de fazer essa série. Foi muito bom ter feito esse documentário, foi bem guerrilha, né? A gente saiu com equipe reduzida, atrás dos nossos entrevistados, atrás desses lugares que a gente queria visitar. Foi super intenso, assim, foi pouco mais de uma semana de trabalho, com o detalhe de que eu estava com dengue praticamente o tempo todo, mas foi excelente, assim, eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo de fazer uma primeira investigação sobre o fenômeno da santidade no Brasil, sabe? A gente fez várias reuniões, inclusive a gente contou com o apoio do professor Júnior Volkan, e tentamos levantar material, né, sobre quem são os santos que nós já temos no Brasil, de onde eles são, com quem que a gente pode falar, quem a gente pode entrevistar para chegar nessas pessoas, né? Então a gente foi atrás do padre Jorjão, que conheceu o Guido, fomos atrás da mãe do Guido, da Ana Luísa, que é uma amiga dele, fomos lá visitar Frei Galvão, em Guaratinguetá. Então a gente foi realmente levantando material e principalmente levantando muitas perguntas que a gente gostaria de fazer, né? E aí, dependendo do nosso entrevistado, as perguntas eram mais teológicas ou eram mais sobre a vida daquele santo em questão. Mas a gente se juntou, fez várias reuniões antes de partir para o projeto. Olha, modestamente eu espero assim, que as pessoas se emocionem com a série, em primeiro lugar, que a série toque no coração das pessoas e comunique, né? Então, assim, é uma série bem direta, fácil, clara de ser assistida, e eu espero que, além de trazer uma emoção ao pensar sobre essas histórias de santidade, que a série também acenda no coração das pessoas esse desejo, sabe, de querer ser santos. Ou, pelo menos, quem nunca tinha ouvido falar, começar a pensar, peraí, que negócio é esse de ser santo? Será que eu também sou chamado a isso, né? Então, eu acho que, pelo menos, a gente introduz uma conversa, a gente introduz uma discussão, sabe? A gente coloca um assunto na mesa. A nossa vontade é essa, né? Acho que a primeira vontade é que a série encontre o seu público e que o público encontre a série, né? Que, assim, que seja bem assistido, que as pessoas vão atrás e venham curtir essa história com a gente. E sentindo que deu certo, sentindo que tem um interesse realmente genuíno no assunto, a gente gostaria muito de poder viajar mais, né? De repente, até o Nordeste, até Bom Jesus da Lapa, conversar com tanta gente. Daqui a pouco também ir lá para o Ceará e falar um pouco de Padre Cícero, né? Que existe uma polêmica e por que ele não foi canonizado, se existe uma disputa política aí. Então, investigar esses assuntos que eu acho que com certeza dá para viajar muito mais, dá para ir lá no Rio Grande do Sul, nas missões, eu acho que... então, se o público se interessar, eu mesmo adoraria continuar essa investigação. Eu acho que, assim, primeiro a minha própria imaturidade como diretor, né? Uma crueza como diretor. Eu sempre tive do lado de cada das câmeras e, de uma certa maneira, ao longo dessa série, eu continuei do lado de cada das câmeras, né? Então eu não estava o tempo inteiro conseguindo assistir o vídeo assiste porque eu estava entrevistando os nossos convidados. Então eu acho que, primeiro, assim, superar essa curva de aprendizado, né? Que eu estava ali aprendendo enquanto fazia. Eu acho que esse foi um grande desafio. Outro desafio foi fazer uma série que eu estava o tempo inteiro com dengue. Eu estava o tempo inteiro cansado, meio mole, tendo que caminhar no sol e tendo que viajar. Nem sabia que era dengue, né? Porque, inclusive, sendo dengue, eu tinha que ficar quieto e beber água. E era tudo que eu não estava fazendo. Eu estava caminhando para tudo que era lado, sem tempo de beber água e tendo que entrevistar as pessoas e colocando, assim, toda a minha energia naquilo ali, sabe? Então, acho que esses foram alguns dos desafios, né, iniciais dessa primeira temporada. Porque eu quero saber mais sobre esse assunto e eu quero ser santo. Eu sei que Deus quer de mim isso.
e eu quero entender o que é e como eu faço, e como eu chego lá, e o que é ser santo sendo um brasileiro nos anos 2020, o que é ser santo sendo um homem casado, um pai de família, o que é ser santo sendo ator. Então como que eu me aproximo desse assunto, como que eu chego lá e como que eu posso transformar o meu coração para atingir esse objetivo, né? Então eu acho que primeiro de tudo era uma busca pessoal e também porque eu quero chamar mais gente para pensar nisso, sabe? A gente fala muito de o Brasil precisa disso, o mundo precisa daquilo, mas ninguém quer colocar o trabalho necessário mesmo para melhorar como pessoa, né? Como cidadão. Eu acho que uma busca sincera pela santidade, ela leva exatamente a isso, a como que eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias. E com certeza, se você for uma pessoa melhor e se você for uma pessoa santa, você já vai estar fazendo o mundo melhor. Especificamente falar da santidade brasileira é para chamar o brasileiro a ser santo. E nós somos um povo meio cínico e meio cético em relação a esse tipo de coisa, né? Ah, santo? Ninguém é santo. Fulano de tal, conheço muito. É sempre esse tipo de conversa, né? Aquele lá é o santinho do pau oco. Eu não acredito, não. Isso aí é da boca para fora. Então eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre esse assunto e conhecer exemplos de santidade que a gente tem no nosso país. Então, isso especificamente no Brasil. Agora, por que falar da santidade? Porque Deus quer que nós sejamos santos, porque sendo santos, nós vamos para a eternidade com Ele. Então, nós fomos criados por Deus, para Deus. Então, esse é o nosso objetivo final. Depois da morte do nosso corpo, que a nossa alma tenha a vida eterna junto com Deus, na felicidade plena, a felicidade que a gente não consegue nem imaginar. O quão feliz vai ser essa felicidade, de estar eternamente na frente de Deus, junto com os anjos e com os santos, né, pelos séculos dos séculos. Então eu acho que é isso. Eu acho que é pouco explorado. Assim, eu me lembrando aqui, eu lembro de um documentário da Lumine sobre São José de Anchieta, e tem o filme também de Santa Dulce, né, ficção, mas eu não me lembro de muitos outros exemplos. E assim, e a arte no Brasil, ela pegou esse caminho aí da ideologia do progresso, de que a igreja é sempre um atraso e uma coisa criticável e que, sabe, o padre é sempre corrupto e corruptor. Então eu acho que a gente precisa dar uma sacudida na nossa cultura aí, dar um passo atrás e olhar com sinceridade, assim. Claro que a Igreja Católica, em tudo que tem de humano, tem problemas. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então, há algo na igreja que é perfeito e que tem que ser olhado com um olhar que valorize a sua história, tudo que a igreja fez, né, ao longo da história da humanidade. Então, eu acho que chega também desse olhar que só olha e bota defeito em tudo. Vamos começar a ver o que a igreja e o que o Brasil tem de bom, de virtuoso, de belo, de justo, de verdadeiro. Nos últimos anos eu tenho assistido muito menos TV, cinema e teatro, especialmente teatro, do que eu gostaria, porque acho que meu foco virou muito na família e eu já assisto as novelas que eu faço e às vezes o tempo que eu teria para consumir ficção é aquele que eu estou ali focado no meu trabalho, né? Mas nos últimos anos eu gostei muito de assistir The Crown, uma boa parte de Yellowstone, eu gostei bastante. Eu não sou um cara que tem muito o hábito do documentário, então assim, eu não tenho ainda um vocabulário como documentarista para dizer, isso aqui foi a minha inspiração. A minha inspiração foi muito assim, cinema de guerrilha, câmera na mão e vamos nessa, sabe? E contei muito com o auxílio, né, da Lumine, da equipe, do Gustavo, que estava ali comigo o tempo todo para tentar me ajudar ali, porque é uma formação minha. Essa série também sou eu me formando como documentarista. Foi muito interessante, é um desejo que eu tinha já, né, assim, há muito tempo, porque como ator, eu quase que sempre estou trabalhando em obras dos outros, né, um projeto que outra pessoa pensou, uma história que outra pessoa queria contar. E eu tinha muito essa vontade de quero contar a minha história, quero produzir uma coisa que nasce de um desejo meu de me expressar. E então essa série, O Brasil de Todos os Santos, foi esse meu primeiro momento, assim, de ter uma ideia, me juntar com um amigo, com um produtor, que é o Baso, e sair junto com a Lumine para tentar concluir isso. E claro, só cresceu em mim o desejo de um dia dirigir ficção, né?
porque eu acho que é onde eu vou me divertir de verdade, é quando eu puder me juntar com outros atores e conversar sobre a cena, a interpretação, os diálogos. Então, mas vamos lá, um passo de cada vez. Eu acho que, primeiro de tudo, ver que é possível, né? Ver que uma pessoa como o Guido, que viveu nessa mesma época que nós estamos vivendo, no Rio de Janeiro, sabe, conseguiu ser esse santo a ponto de viver as virtudes no grau heróico, né? Mas nem todos nós também seremos como o Guido, assim, uma pessoa despojada a ponto de entregar seu sapato para uma pessoa que estava sem sapato ali na rua, de sair tratando das feridas dos irmãos de rua. Mas todos nós, pais de família, mães de família, somos chamados à santidade cotidiana, né? Então eu acho que é justamente isso, é mostrar que é possível. A partir do momento que a pessoa vê, acreditar que é possível, que ela busque isso também. Eu acho que, em última consequência, isso leva, claro, ao mais importante, a salvação das nossas almas. Mas tem um segundo efeito, um efeito colateral maravilhoso, que é um país melhor. Bom, eu acho que assim, a visita ao Santuário de Aparecida foi muito interessante. Era um dia em que vários grupos de tambor estavam lá. Então, o santuário estava como eu nunca vi. Colorido, musical, barulhento, e eu voltei lá para a Sala das Velas, que foi a sala onde nós pedimos as nossas meninas, né? Nós pedimos a Deus que nos mandasse as meninas. E elas vieram, né? A Maria Madalena e a Maria Guilhermina. Então foi um momento de muita emoção ali nesse dia tão diferente em Aparecida. Mas foi muito bonito também conversar com o Padre Jorjão e saber um pouco mais sobre o Guido. Eu gostei muito de entrevistar Dom Tiago e Dom Catelã, que são bispos auxiliares aqui no Rio de Janeiro. Dom Tiago, que tem, para mim era como estar falando assim, guardadas as devidas proporções, com São Francisco em Dom Tiago e São Tomás em Dom Catelã. Um mais coração e um mais cérebro, né? E a gente sabe que essa mistura de fé e razão, intelecto e coração, é o que a fé precisa, né? A fé se alimenta da razão e a razão se alimenta da fé. E foi muito bom conversar com eles dois no mesmo dia. Acho que durante as gravações eu fui vendo exemplos daquilo que eu já sabia concretizado. Mas também eu fui percebendo o seguinte, nos exemplos dos santos, né? Uma pessoa como Guido, que ela é possível, mas que a gente precisa, para ser santo, amar. E o amor, ele está ligado ao serviço e ao sofrimento também, saber sofrer por amor, se entregar por quem a gente ama, entregar a nossa vida a Deus. Então, assim, é possível? Mas é um passo radical que a gente tem que dar na nossa vida, de querer amar o mundo como Deus amou. E Deus amou o mundo até a morte, se entregou por nós. Então esse é um passo que a gente tem que decidir no primeiro momento na cabeça, mas depois a gente tem que colocar toda a nossa vontade, todo o nosso coração para alcançar esse objetivo. E não vai ser pelas nossas próprias forças, sabe? Vai ser com a graça de Deus. Isso também fica muito claro, assim. Para você ser santo, você precisa ser santificado por Deus. Então eu acho que é muito também de se abrir para Ele e pedir a graça, sabe? Quantas vezes a gente não vai na confissão e fala, Senhor, eu cometi tal pecado de novo, eu caí, e o que a gente pede em seguida é a graça para não cometer mais aquele pecado. Então eu acho que é isso, é entender que a gente precisa amar o mundo, mas para amar o mundo a gente precisa da graça. Então é que a gente precisa de Deus, a gente não vai se santificar sozinho, a gente vai se santificar entregando a nossa vida a Deus. Eu acho que aquela história dos mártires lá do norte do Brasil é muito interessante, mas eu gostaria muito de fazer São José de Anchieta. Eu acho que eu não sei nem se eu tenho mais a idade ou a possibilidade, mas de repente dirigir uma ficção sobre a vida de José Anchieta, né? Porque ele teve uma vida muito interessante e milagres muito fortes, assim, né? De taumaturgia, de trazer o morto à vida, de bilocação, né? Então, são milagres lindíssimos, interessantes. Ele ficou meia hora debaixo d'água, ele estava numa canoa que virou
né? E ele ficou debaixo d'água por meia hora e o pessoal já tinha achado, o Frei morreu, o Frei morreu. E aí quando foram ver, tiraram o irmão de dentro da água e ele estava lá tranquilão. Ficou vivo meia hora debaixo d'água. Quando perguntaram para ele o que ele fez, ele, não, fiquei rezando, pensei na Sagrada Família aqui, fiquei tranquilo. Acho que qualquer coisa no Brasil vai ser cheia de contrastes, né? Esse é o Brasil, o país que tem gente muito rica e muito pobre, lugares muito lindos e lugares muito degradados, né? Muito empobrecidos, muito sujos. E era, sim, a nossa vontade de mostrar como um trabalho de um sacerdote dedicado pode fazer florescer beleza numa comunidade tão triste ali como a comunidade Beira Rio, né? Estou falando que as pessoas lá são tristes, mas é um lugar que você já chega por um canal que tem um cheiro forte, entendeu? E aquela confusão de fio elétrico para tudo que é lado. E daqui a pouco você entra na capela do Padre Mateus lá e está tudo bonito, organizado, feito para Deus, né? Ou seja, para Deus o melhor. E aí a gente vê que o Padre Mateus coloca o melhor que ele tem à disposição do Senhor. E por outro lado, e nos arautos é essa outra dimensão, assim, de que como a beleza também nos chama a essa elevação da alma, né? Como é bom entrar numa igreja bonita, ampla, com vitrais, tudo aquilo já leva o seu pensamento a Deus, já faz você querer, né, se colocar na presença dele, se humilhar, se diminuir, né, saber, olha, eu sou só um ser humano, eu estou aqui na casa do Pai, como é linda a casa do Pai, então imagina como vai ser o céu. Então eu acho que era uma vontade nossa mostrar sim o contraste entre essas realidades e mostrar também que a beleza ela é um caminho para a santidade, sabe? Deus é o criador de toda a beleza, é a fonte de toda a beleza. Então assim, é importante que as coisas sejam belas, mas elas não precisam ser ricas, sabe? Elas podem ser feitas com muito esmero, que é o caso da comunidade Beira Rio. Não é uma comunidade rica, não é que ele tem uma igreja rica no meio de uma comunidade pobre. Não, a igreja também é uma igreja pobre, mas é cuidada com todo carinho, com todo esmero, sabe? Assim como é muito bem celebrada a missa do Padre Mateus. É uma missa linda, uma capelinha pequena, mas é linda porque o Padre Mateus coloca todo o ser dele naquela missa. É um padre muito piedoso. Então, foi muito interessante, muito importante conversar com o Padre Mateus. Bom, eu gostaria de continuar essa investigação sobre a santidade no Brasil. Eu acho que um tema que merece um olhar carinhoso é a aparição da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas, lá no interior de São Paulo, em Campinas. Acho que isso é um tema muito bom para ser investigado. Eu acho que essas beatas e servas de Deus, como a Inha Chica, talvez Padre Cícero, merecem também o nosso olhar atento. A aparição de Nossa Senhora em Simbres, com certeza também é um tema muito interessante, muito importante. Então eu acho que assim, histórias não faltam, sabe? Talvez esteja faltando realmente o povo católico sair da catacumba, onde a gente se meteu nos últimos tempos, onde a gente fica lá só sendo acusado e rezando e botar a cara no mundo e falar, ó, a gente está aqui, a gente é católico, e a gente tem muito orgulho de pertencer à igreja que Cristo fundou e a gente quer o bem de todos, o bem do Brasil, e a gente está lutando pelo que a gente acredita. Isso é difícil mensurar, né? Assim, eu não sei o que ele pode fazer na minha carreira. O que eu sei é que ele já mudou a minha carreira. Eu agora já sou ator e diretor e com vontade de dirigir e produzir cada vez mais, assim. Então eu já vejo frutos disso num projeto que eu estou agora com mais 3 amigos aqui do Rio de Janeiro, que a gente está falando, devemos, se Deus quiser, a gente começa agora daqui a 1 mês a rodar, e a gente está falando com o Baso, que pode ser um aliado, se não for nesse projeto, com certeza será em outros. Então eu acho que assim, é também a gente ir criando novas redes de contato entre católicos que queiram produzir arte e cultura no Brasil, porque a gente está precisando. E não é só produzir um documentário sobre santidade ou um filme sobre algum santo. É contar boas histórias, entendeu? Com filmes que dê para todo mundo assistir, com temas que sejam eternos. Fazer esses filmes que podem atravessar as décadas e suscitar interesse de todo mundo, inclusive de quem não é católico, porque eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo mesmo, né? Para se sentirem encorajadas a também buscar a santidade
e buscar o céu. E essa busca pelo céu é a única que importa.